Olá, futuros portugueses e futuras portuguesas. Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. No vídeo de hoje eu vou te falar como se recupera uma cidadania portuguesa perdida. Para começar, é muito importante estabelecer que perder, ter cancelado e etc. a sua cidadania portuguesa é algo extremamente raro e difícil, tá? Mas, durante um curto período histórico, em alguns momentos específicos ou com atos específicos, ocorria de um português ou portuguesa que migrou aqui para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo ter a sua cidadania portuguesa cancelada. Um dos motivos mais comuns disso é quando o português ou portuguesa se naturalizou brasileiro. Atualmente não há qualquer problema se um cidadão português muda para o Brasil e decide se naturalizar brasileiro. Portugal não cria mais problema com isso. Mas, antigamente, até ali início da década de 70, mais ou menos, havia problema com isso. Se você se naturalizasse em outro país, você perdia a sua cidadania portuguesa. O que acontece aqui que a gente tem que considerar? Primeiro, sim, ocorreu de uma parte dos portugueses que mudaram aqui para o Brasil se naturalizarem brasileiros. Isso significa que automaticamente a cidadania portuguesa deles foi perdida, que foi cancelada lá em Portugal? Não. Esse procedimento não era feito assim imediatamente, gente. Vamos lembrar que antigamente a comunicação entre os países, órgãos públicos, já era bem mais difícil do que é hoje e já não é uma coisa 100% fácil hoje. Ponto 2. Isso só era realizado quando efetivamente eu sou um cidadão português, eu fui lá pedir a naturalização brasileira, depois peguei essa naturalização brasileira, fui ao consulado do meu país solicitar, ó, eu não quero mais ser português, me tira desse negócio. Eu não quero mais ser cidadão desse país aqui, aonde que eu assino, você fazia um procedimento burocrático para esse cancelamento. Isso foi feito pela maioria dos cidadãos portugueses. A maioria dos portugueses que migrou aqui para o Brasil nunca mais retornou a Portugal. Essa é a realidade. A maioria deles nem nunca reconheceu os casamentos que tiveram aqui no Brasil lá em Portugal. Então, assim, se o seu caso é de um português antigo, não se preocupa com isso. Tá, mas vamos imaginar que você está na situação que, sei lá, seus avós imigraram aqui para o Brasil na década de 40, eles já vieram com um filho, casados, etc. Mas aí depois tiveram outros filhos aqui, aconteceu qualquer motivo que seja, seu vovô e sua vovó decidiram, não, eu quero ser brasileiro, não quero mais ser português. Aí eles foram lá, fizeram um processo de naturalização aqui no Brasil, que é plenamente possível e tranquilo para quem é cidadão de Portugal, e aí depois eles foram lá e solicitaram o cancelamento da nacionalidade portuguesa deles em algum dos consulados aqui do país. Eles fizeram isso lá para a década de 60, 70, para mostrar um nacionalismo, qualquer coisa assim, em respeito aqui ao Brasil, já que o país que abraçou eles, tiveram outros tantos filhos e passaram a viver como qualquer outro brasileiro aqui no Brasil e nunca mais entraram em contato com Portugal. Seus avós estão vivos, seja os dois ou um deles, se você verificar que a cidadania deles foi efetivamente cancelada lá em Portugal, se eles fizeram todos esses atos que eu descrevi aqui, aí beleza, o que você vai fazer? Se um deles está vivo ou os dois estão vivos, você vai abrir um processo de requisição para recuperar a cidadania portuguesa deles. Inclusive esclarecendo isso, olha, eu tive que cancelar na época porque me naturalizei brasileiro por qualquer motivo de interesse. Portugal não permitia naquele período acumular as duas cidadanias, então como eu morava no Brasil, tinha filhos brasileiros, eu decidi solicitar esse cancelamento. Hoje tenho arrependimento, quero readquirir a minha nacionalidade portuguesa. Isso é um procedimento burocrático, você pode preencher toda a papelada, juntar tudo certinho, bonitinho e enviar a Portugal, ou dar entrada em um consulado português, de preferência o que é responsável pelo seu lugar de residência, o lugar de residência do seu avô ou avó, e aí, em alguns meses, vou te contar, seu vovô ou vovó, ou ambos, vão voltar a ser cidadão português. E aí, a partir do momento que eles voltaram, você pode pedir
a sua nacionalidade portuguesa como neto, ou pedir do seu pai como filho e depois pede a sua, ou da sua mãe como filha e depois pede a sua, faz da forma que você achar melhor no seu caso, tá? Mas assim, é um procedimento que pode ser chatinho, mas geralmente é um procedimento bem simples de ser feito, tá? E nem é caro de fazer. Então assim, se esse é o seu caso, um caso raríssimo, totalmente fora da curva, aproveita. Agora, se não é o seu caso, por exemplo, você até sabe que um português da sua família se naturalizou porque alguém da sua família disse isso. Alguém da sua família diz, não, mas vovô se naturalizou, seu pai, por exemplo. Gente, nesse caso específico, não confie apenas na palavra de alguém da sua família, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, localizar esse português em Portugal. Tá? Você vai reunir os documentos aqui brasileiros, aí vocês vão saber, o meu bisavô então era de Penafiel, por exemplo, ó, lugar que vieram muitos portugueses aqui pro Brasil. Você vai entrar em contato com Penafiel, se for um caso de nascimento com a conservatória de lá, se for um caso de batismo com o arquivo distrital responsável por Penafiel, e aí o que você faz? Você pede a certidão de nascimento portuguesa. Tem averbado naquela certidão de nascimento ou de batismo um cancelamento da nacionalidade daquele cidadão português? Não tem? Maravilhoso, é isso que a gente gosta. 2, você vai confirmar perante as autoridades brasileiras aquele processo de naturalização. O que você vai fazer? Vai entrar no site, às vezes isso é atribuição do Ministério da Defesa, às vezes é atribuição do Ministério da Justiça, tá? Eu não sei como vai estar no momento que você está vendo esse vídeo, mas existe um site online aqui no Brasil onde você pode solicitar uma certidão negativa de naturalização de qualquer estrangeiro que tem residência aqui no Brasil ou teve residência aqui no Brasil. Então você vai lá, digita todos os dados do seu bisavô português, coloca a nacionalidade dele, onde ele nasceu, o nome dos pais dele, o nome completo dele. Se o nome dele variar em alguns documentos, isso acontece, às vezes no nascimento do filho tá com um sobrenome, aí no casamento tem 2 sobrenomes, etc. Você coloca todas essas variações de nomes, a chegada dele no Brasil, se você souber. Tem alguns dados que são obrigatórios, outros não são, mas coloque o máximo possível que você saiba desse cidadão português, e aí o que você faz? Solicita essa certidão. Em poucos minutos, o ministério responsável por isso verifica na base de dados brasileira se essa pessoa é um brasileiro naturalizado e, se ele não for, vai gerar uma certidão oficial do ministério dizendo certidão negativa de naturalização. Yasmin, e se for? E se tiver naturalizado? Aí vai gerar uma certidão positiva de naturalização, tá? Mas, dedos cruzados, o que vai sair é a certidão negativa de naturalização, tá? E se a pessoa for viva, se o português aí for vivo, dá para readquirir a nacionalidade portuguesa, tá bom? Então, assim, não é porque o seu português ou a sua portuguesa perdeu a nacionalidade portuguesa que ela tá perdida para sempre, tá? Você tem que verificar caso a caso, bonitinho, o que você faz, como é que você age, tudo vai dar certo. Não deixa de dar like nesse vídeo porque ele tem conteúdo muito importante e se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo toda terça e toda sexta. Um beijo e até o próximo vídeo.